Olá pessoal, nessa videoaula vamos fazer um exemplo típico de como resolver um exercício de função implícita. O exemplo preparado exatamente tem duas etapas. Uma é essencialmente um cronograma do que fazer. E a segunda parte é as contas, como eu sugiro fazer. Então vamos lá. Um exercício típico é mostre que a equação x mais y mais essas coisas todas define implicitamente uma função y igual a y de x de classe infinito numa vizinhança de 1 menos 1. E ainda peço para calcular as derivadas y' de 1 e y' de 1. Então, antes de mais nada, temos uma equação. A gente espera essencialmente que seja uma curva ali dentro do plano. A parte complicada, eu botei uma equação razoavelmente complicada para ninguém ter esperança de conseguir isolar o y em função do x ou o x em função de y. Meio complicado. Mas mesmo que seja complicado, a gente consegue definir, pelo menos teoricamente, a gente saber que tem, mas a gente não tem como isolar de forma explícita a equação, mas a gente sabe que tem a função e a gente consegue os dados importantes, as derivadas, por exemplo. Quanto vale, quanto deriva e a segunda derivada. Ah, mas professor, e se eu trocasse aqui por 1,0001? Quanto seria o y? Cálculo numérico. Ou polinômio de Taylor de ordem superior, já que você tem condições de trabalhar com as derivadas. Então, a solução, a primeira parte, é basicamente um cronograma do que fazer. Você pega isso aqui, define a função f de xy igual a essa busanfa aqui toda. Temos primeiro, f é de classe infinito. Por quê? Olha, isso aqui eu posso derivar quantas vezes quiser em relação a x, posso derivar quantas vezes quiser em relação a y, posso derivar em x, posso derivar em y, posso fazer à vontade. Então, claramente f é de classe infinito. Segunda coisa que tem que verificar, você tem que calcular no ponto 1 menos 1. Então, f de 1 menos 1 é igual a 0, só substituir. Aqui dá menos 1, aqui vai dar mais 1, 1 menos 1, 0. Então, de fato, estamos aqui nessa curva. Então, a equação eu estou transformando na curva de nível 0 da função. E a 3, que é a condição da função implícita que eu preciso para fazer y em função de y de x, del f del y. Calculando del f del y, só derivar tudo isso aqui em relação a y, dá exatamente essa expressão. Em particular, del f del y no ponto 1 menos 1 é igual a 3, que é diferente de 0. Esses são os 3 passos e depois faz um texto comum. O teorema da função implícita garante a existência de uma única função y igual a y de x com y de 1 igual a menos 1 numa vizinhança de 1 menos 1, com f de x, y de x, constante igual a 0. Mas ainda y é de classe sem infinito. Acabou. Você já fez a primeira parte do exercício. É sempre esse procedimento. Agora o que interessa é calcular as derivadas. Agora eu vou ensinar como calcular. Minha sugestão é não grave fórmula. Não vale a pena. A chance de escrever besteira depois, e principalmente na segunda derivada, é alta. Faça como que eu vou sugerir agora. Pelo menos é o meu conselho. Então, primeira coisa. Eu sempre gosto de colocar nome aos bois. O que está acontecendo? Então, agora eu sei que o y está em função de x. Tá, eu estou supondo isso e estou supondo, então, g de x igual a x, mais y em função de x, mais xy, mais exponencial de x mais y, e essa função aqui é constante igual a 0. Então, agora eu posso derivar essa expressão, sendo que y está em função de x. Então, derivei aqui, agora eu vou derivar aqui. Derivada de x, 1. Derivada de y, dy dx. Tá? Estou derivando tudo em relação a x e estou supondo y em função de x. Mas, agora a regra do produto, derivada de duas funções, derivado do primeiro vezes o segundo, mais derivado do segundo vezes o primeiro. Mais a derivada disso.
exponencial de x mais y vezes 1 mais dy dx. Regra da cadeia, que é a derivada de dentro. Só que já derivei essa expressão, agora deriva essa. Então é igual a zero. Então, em particular, a gente sabe que essa expressão aqui toda é igual a zero. O que a gente faz? Substitui o x por 1 e o y por menos 1 aqui em cima. Então, vou fazer. Então, 1 mais... Agora eu vou trocar a notação aqui, que é terrível aplicar essa notação. Seria fazer em x igual a 1. Eu não gosto dessa notação, então eu prefiro escrever assim. Y' de 1 menos 1 mais y' de 1. Isso aqui é 1 mais 1 mais y' de 1 é igual a zero. Isso aqui corta com isso. Então, nós temos que 3 vezes y' de 1 é igual a menos 1. Então, y' de 1 é igual a menos 1/3. Veja que não teve tanto trabalho para derivar nesse sentido, se pensar desse jeito. O trabalho seria igual se fizesse del f del x e del f del y, mas a chance de confundir é alta. Mas o que fica mais interessante é por que esse procedimento? Por causa da segunda derivada. Então agora vamos pegar essa expressão aqui e derivar de novo, porque agora eu quero o d ao quadrado y dx ao quadrado. Então o que nós temos? G' de x vai ser igual a quem? Isso aqui já derivou, então derivada de 1 é zero. A derivada de y dx é essa notação aqui. Mais derivada de y, mais regra do produto, derivada do primeiro vezes o segundo, mais derivada do segundo vezes o primeiro. Então, a derivada do primeiro é 1 vezes o segundo, mais x vezes d ao quadrado y dx ao quadrado, mais, novamente, regra do produto. Então, vai ser derivada do primeiro, mas a derivada do primeiro é exponencial de x mais y vezes a derivada de dentro, 1 mais dy sobre dx, vezes o segundo, mais, cuidado aqui que é fácil errar a conta, mais derivada do segundo, vezes o primeiro. Então, vai ficar d ao quadrado y dx ao quadrado vezes exponencial de x mais y. E isso aqui tudo é igual a zero. Ok, o que eu quero fazer? Eu quero calcular y' de 1. O que eu faço? Substituo o x por 1. Quando x é igual a 1, eu sei que o y é igual a menos 1. E pela conta que a gente fez anteriormente, y' de 1 é igual a menos 1/3. Substitui todo mundo. Então, o que nós temos? Y' de 1 mais y' de 1 mais y' de 1 mais y' de 1. O que mais eu preciso? Mais 1 mais y' de 1 elevado ao quadrado mais y' de 1. Isso aqui tudo é zero. É só substituir as expressões todas. Então, para terminar as contas, nós temos 1, 2, 3. 3 vezes y' de 1. Mais 2 vezes y' de 1. Então, é menos 2/3. 1 menos 1/3 é 2/3. Eleva ao quadrado mais 4/9. Isso aqui tudo é igual a zero. Então, fazendo a continha, multiplica por 3, vai dar menos 2 sobre 9, passa para o outro lado, mais 2 sobre 9, divide por 3. Então, o que nós temos, só fazendo essa continha para cima e para baixo, y' de 1 é igual a 2 sobre 27. Então, e é assim que termina as contas. Novamente, olha, o procedimento fica repetido e a gente usa uma regra da cadeia. Eu acho que vale a pena pensar assim.
Então é isso, gente. Eu espero que tenham gostado dessa videoaula. Até a próxima. Não esqueça de curtir ou comentar para me dar um feedback.